Viajantes, bora para nossa última semana desse game chamado setembro, porque setembro não é um mês, gente, é um game. Que mês é esse? Que última semana foi essa? A primeira pergunta que eu quero fazer para vocês, que eu quero que vocês comentem aqui pra gente já começar conversando sobre: sobrevivemos à última semana, gente? Eclipse lunar em Peixes, trazendo assim uma energia de muitas coisas acontecendo, porque Peixes e Virgem, esse eixo que está sendo remexido, são signos mutáveis, então muitas mudanças, muitos recálculos de rotas, muitas surpresas, porque Peixes é um signo super misterioso. O último final de semana deu o que falar e, gente, não acabou. Semana que vem tem mais eclipse para fechar essa temporada. E agora a gente vai para essa última semana da lunação virginiana, que começou lá no dia 2 de setembro e agora está na sua fase final. Amanhã, na terça-feira, tem lua minguante para nós, fazendo com que a gente faça digestões, processe muito as informações de tudo isso que surgiu, que veio até nós, que tá aqui na nossa mente. E bota a mente, né, gente? Porque olha, mente fritando essa semana. Mercúrio é o protagonista da semana e Mercúrio rege os nossos pensamentos, a nossa comunicação, as nossas trocas, as nossas ideias. A lua tá no Gêmeos, então assim, gente, às vezes a gente precisa silenciar para poder fechar as abinhas do Google, mas às vezes a gente precisa também colocar em perspectiva de ordem, né? De análise de qual informação serve, de qual informação não serve, do como a gente pode se organizar mais mentalmente e também emocionalmente, já que a Lua vai entrar em Câncer, vai ficar minguante em Câncer. Então tem uma reorganização dos pratinhos para que a gente tenha mais clareza, para que a gente possa tomar mais decisões assertivas a partir da semana que vem. Eu vejo melhor. É óbvio que a vida não espera, né, tá o melhor momento, mas eu vejo que essa semana, se a gente exercer um pouquinho a paciência, não ser reativo, impulsivo, talvez a gente consiga ter um pouco mais de discernimento, ponderação, equilíbrio e muito mais clareza a partir da semana que vem lua nova por aí. Bora lá, gente. Eu vou tentar ser prática hoje, porque, gente, eu até postei um meme hoje, que é eu e minha amiga rindo, que a temporada de eclipse está longe de acabar. Mentira, acaba semana que vem, mas, gente do céu, eclipse depende, né, do como ele afeta a gente no nosso mapa. Na verdade, eclipses são muito mais eventos coletivos do que eventos individuais, mas eu gosto de olhar para esse lado mais indivíduo, porque nós somos parte desse todo. Eu, por exemplo, tenho o Sol no grau 25 de Peixes, a Lua no grau 23, e esse eclipse pegou bem ali em cima muitas coisas, desde coisas desafiadoras quanto coisas surpreendentes positivamente, enfim, gente, um caos como Peixes bem gosta, mas eu gosto de pensar, gente, que esse caos é o que traz movimentação para nossa vida, é o que faz a gente se sentir viva, é a única certeza que a gente tem, é que a vida muda a todo momento. Então, como que a gente está aberto para todos esses movimentos, de entender que as mudanças, as coisas que acontecem de uma forma inesperada, podem estar encaminhando a gente para coisas surpreendentes que a gente vai viver, coisas que saem da nossa vida de forma inesperada também, que tá abrindo espaço para outras coisas que a gente precisa viver também. Então eu acho que é muito a gente confiar no mistério. Eu sempre falo disso para vocês. A confiança que a gente tem no mistério, o fortalecimento da fé, de que a gente está fazendo o nosso caminho, de que a gente está seguindo ali por onde precisa seguir, é o que traz essa segurança, a única segurança que a gente tem, de acreditar que algo vai acontecer e que isso vai servir de aprendizado, que isso vai ser bom de alguma forma para nós e que vai fortalecer a gente também, porque muitas vezes a gente precisa passar por algumas coisas que fortalecem, né, que trazem mais resiliência, mais força para nós. Bora lá? Antes de tudo, eu sou a Ellen Noronha, eu sou astróloga viajante, eu venho aqui toda semana trazer esse conteúdo para a gente entender os movimentos do céu e se guiar melhor aqui na Terra. Não existe determinismo aqui, são apenas tendências, isso chega de uma forma geral, de um contexto geral, mas depende muito do seu cenário de vida, do seu mapa, de como isso chega para você através desse mapa de nascimento, desse mapa de origem, através de todos os mapas que a gente faz leitura por aqui. A minha agenda de outubro ainda está aberta com últimos horários para a segunda quinzena de outubro, então se você quer garantir o seu horário, eu já estou agendando gente para novembro, então vem conversar comigo. A descrição do meu portfólio tá aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, não curtiu esse vídeo, gente, já tá essa força aí. Se inscreve aqui no canal, toda segunda-feira chega aí esse apitinho pra vocês. E já deixa o like aqui, porque senão chega lá no final, a gente esquece. Bora, gente, segunda-feira, lua em Gêmeos, fritando a nossa mente. Gente, essa é uma semana que a mente vai trabalhar muito. E a mente
às vezes mente pra gente. Então a gente precisa tomar muito cuidado com que tipo de informação a gente está lidando. Como a gente tem selecionado melhor as nossas informações que a gente consome, como a gente tem selecionado melhor as redes, o que a gente consome ali dentro, com quem a gente conversa, para quem a gente conta coisas, para quem tá ouvindo de fato a gente, como a gente tem se ouvido mais. Então assim, a energia mais preciosa que eu vejo essa semana é o quanto a gente tem trazido para dentro da mente coisas que vão fortalecer a gente, coisas que vão trazer, de certa forma, caminhos para a gente ter mais discernimento e não mais confusão, porque de confusão já tá cheio por aí, de noia, de nebulosidade, de processos confusos, gente, a gente já tá cheio. Então, assim, selecionem bem o que vocês vão falar, o que vocês vão consumir, e eu não estou falando só de comida, estou falando de alimento e informação. Então, o primeiro recado dessa segunda-feira com essa lua em Gêmeos. A lua em Gêmeos, que vai até a hora do almoço da terça-feira, amanhã, dia 24, ela tá regida por Mercúrio. Mercúrio é o regente de Gêmeos. E Mercúrio, como eu falei pra vocês, é o protagonista da semana. Ele tá fazendo tantos movimentos, gente, mas tantos movimentos que tá deixando a gente meio doidinha, sabe? Meio lelezinha. Então, assim, às vezes a gente precisa silenciar, fechar todas essas abas do Google, abrir uma por uma e falar: isso serve, isso não serve, isso daqui me traz criatividade, isso daqui não me traz, isso daqui me traz discernimento ou confusão. E desafogar essa mente de alguma forma, falando o que precisa falar, negociando o que precisa negociar, conversando o que precisa conversar, sem esquecer de que é uma semana que tá colocando a gente de uma forma um pouco mais reativa e impulsiva na vida. Por quê, gente? Logo na terça-feira, Mercúrio tá fazendo um trígono com Urano. E Mercúrio com Urano é aquela coisa de agilidade, de rapidez, de muita mente acelerada, de muita criatividade, de muita inspiração, porque também na quarta-feira Mercúrio vai fazer uma oposição com Netuno, então apesar de ser um aspecto tenso, tá trazendo muita inspiração, muita criatividade, mas também, gente, muita paranoia, muita coisa que a gente fica assim, será que é aquilo, será que é aquilo? A gente tentando adivinhar as coisas de alguma forma, o que será que vai acontecer se eu fizer aquilo? Gente, isso às vezes só gasta mais energia e a gente precisa resolver o que dá para resolver. Então, cuidado com essa impulsividade com a fala, cuidado com essa dispersão, cuidado com o movimento que deixa a gente fora do foco. Lembrem lá no Vibes, no primeiro que eu fiz desse mês, que é o Vibes mensal, que a gente tem que colocar nossa energia nas nossas prioridades, a gente continua nessa energia. Então, cuidado para não se perder no meio desse caminho, se distrair, tá? E causar muita confusão mental. Então, essa semana pode ter muita confusão de fala, de comunicação. Às vezes a gente causa brigas, conflitos, indisposições, gente, porque era uma simples questão de comunicação. Foi uma simples falha de comunicação. E é uma coisa que eu gosto de dizer também, gente. O óbvio precisa ser dito. Ninguém tem a habilidade de adivinhar o que está dentro da sua cabeça. Isso é uma fala que eu já trouxe num outro Vibes. E isso ficou muito marcado. Por quê, gente? Porque às vezes a gente fica ali guardando. E às vezes quando vem de uma vez. Ou a gente já pode, né, ir colocando. É muito fácil, gente. Às vezes é uma mensagem, às vezes é uma coisa que resolve. Às vezes é uma organização mental na escrita. Colocar no papel, tirar um pouco da cabeça todo esse bololô mental, tá? Então, cuidado com esses processos de comunicação, mas também não é um momento, talvez, de deixar de falar. Eu vejo que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as decisões muito, assim, momentos muito impulsivos, de tipo, pensei, já fiz, já... Calma. Eu vejo que esse período entre eclipses, gente, é um período que a gente precisa tomar um pouco de cuidado com essas impulsividades, principalmente a partir de amanhã, na terça-feira. Por quê? A terça tem seus movimentos tensos, isso eu falo melhor lá no grupo do WhatsApp, dia a dia, todo dia um áudio, gente, cuidado com isso hoje, dica do dia, melhor fazer tal coisa, muito bom para isso. Gente, no grupo do WhatsApp, mais 600 pessoas, conteúdo gratuito, gente, o grupo mais útil que vocês vão ter. Então, não deixem de participar do grupo, de ouvir. Quem já tá lá, às vezes não tá ouvindo, não ouve, ouçam todos os dias, é valioso. E aí, o que tem de tensão? Além dos movimentos da Lua, a Lua está fazendo uma quadratura com o Sol, que é a representação da Lua minguante. Então, a Lua está aqui no signo de Câncer, onde ela vai entrar a partir das 11h49 da manhã de terça, e ela vai fazer um aspecto de um ângulo de 90 graus com o Sol, que está ainda... Não, que na verdade já entrou em Libra, gente, olha eu. O Sol entrou em Libra no último domingo, marcando esse início de estações.
Então, é uma lua minguante em Câncer, mas ainda dentro da lunação virginiana. E Câncer é um signo que fala de um processo de digerir. Câncer é esse signo que fala da nossa nutrição, que fala muito de tudo que está relacionado ao estômago, de estar relacionado a essa coisa de se nutrir, mas também de liberar muitas emoções. Então, pode ser que terça, quarta, quinta, que a lua vai em Câncer até o final da quinta-feira, que a gente fique muito emotivo, que a gente fique muito sensível, que a gente precise se resguardar um pouco energeticamente, ou dentro da nossa casa, do nosso lar, se cuidar mais, se nutrir mais e muitas vezes colocar para fora coisas que já não tá legal aqui, já não tá processando mais. Então a gente já processou, tem coisa que a gente fica acumulando, tem coisa que a gente fica guardando, e aí essa comunicação é super importante para a gente não deixar de falar o que precisa ser falado, mas de uma forma muito prática, porque Mercúrio ainda está em Virgem. Se a gente não tem certeza, é melhor a gente não falar, às vezes, né? Às vezes a gente buscar mais informações, se entender mais, se analisar mais, se escutar mais, pode ser legal. E a partir de quinta, Mercúrio vai entrar em Libra. E aí a gente vai conseguir ter um pouco mais de racionalidade, já não tá fazendo tanto esse aspecto com Netuno, mas eu vejo assim, às vezes, gente, a gente precisa colocar pra fora mesmo. O que fica dentro da gente apodrece, né, embolora, e a gente não quer ficar carregando isso pro novo ciclo que a gente vai começar com a entrada do mês que vem, em outubro, com lua nova. Então, assim, o que a gente precisa? Liberar. Às vezes não é liberar jogando na cara dos coleguinhas, gente. Às vezes é liberar em terapia, é a gente se entender, a gente entender qual é a nossa responsabilidade dentro dessa desorganização dos pensamentos, da falha de comunicação, do que a gente gostaria de ser mais ouvida, do que a gente deveria ouvir também mais o outro, mas também muita liberação de pensamentos tóxicos, de pensamentos com relação a autodepreciações, sabe, que a gente faz. Então, percebe, se você fica aí muitas vezes se xingando, se colocando pra baixo, se colocando sempre como tipo assim, nossa, eu só faço merda, eu só faço coisa errada, será que não é o momento da gente parar e pensar como é que a gente tem se tratado para que a gente possa entender muito do como o outro trata a gente? Então, acho que também é um movimento muito importante da gente se ouvir mais, da gente se nutrir mais, da gente se maternar, da gente se cuidar e ter um pouco mais de paciência, da gente se ouvir mais nos nossos desejos. Eu acho que essa temporada libriana, gente, pra mim, ela é bem forte, porque Libra normalmente é um signo que fala muito desse equilíbrio, da ponderação, da diplomacia, mas quem rege Libra é a Vênus, que acabou de entrar em Escorpião. E assim, gente, uma Vênus em Escorpião, ela é desejosa, ela tem as suas vontades próprias, ela tem os seus desejos, ela tem os seus processos de ambição, de intuição, de ter poder, de ter esse comando, né, da própria vida. A Vênus não fica muito bem em Escorpião, porque Escorpião é regido por Marte. Marte é aquele que lidera e a Vênus é aquela que partilha. Então eu vejo que é uma temporada libriana que a gente não vai agradar a todos, que a gente não vai ter essa disposição para estar trazendo equilíbrio para todo mundo. Nem Jesus agradou a todos, gente, quem dirá nós? Então, assim, a gente vai ter que entender até que ponto a gente pode ir, até que ponto a gente não pode, até que ponto a gente dá conta, até que ponto não, até que ponto os nossos desejos estão sendo respeitados, as nossas vontades, mas até que ponto também que não dá para ter só a nossa vontade, não dá para só a gente impor aquilo que a gente gostaria. E aí eu vejo que a gente vai, né, ter esse rebuliço um pouco interno. Então, ao mesmo tempo que a Lua está fazendo uma quadratura com o Sol, marcando a Lua minguante, que vai acontecer no grau 2 de Câncer, ela também está fazendo um trígono com a Vênus. Então, tá falando muito desse lado emocional, da liberação, da cura, desse processo da gente colocar pra fora. E às vezes esse colocar pra fora, às vezes não é só falar. Às vezes a gente vomita mesmo as coisas. Então eu queria que vocês tomassem bastante cuidado com a reatividade, mas também que não deixasse preso. Não é momento para isso. Como é que a gente pode canalizar essa informação da forma mais assertiva possível, da forma mais posicionada possível, mas sem ser agressivo, porque a tendência pode ser que a gente fique ali. E às vezes pode ser que a gente fique até mesmo num drama, sabe, gente? Porque Câncer na sombra, ele pode vir com essa energia de manipulação mesmo, gente, da gente ter aquele movimento mais de vitimismo pra gente conseguir o que a gente quer. E eu acho que a gente precisa estar atenta a isso, estar atenta a quem faz isso com a gente, né? Eu acho que a gente precisa estar muito atenta às chantagens emocionais que são muito comuns dentro das nossas relações, infelizmente. Não são normais, mas são comuns. Então, se você, por exemplo, tem uma relação, seja amorosa, de trabalho, de alguma forma,
e que nessa relação você não consegue conversar, não consegue dialogar, aquela pessoa te deixa em silêncio, é como se te deixasse de castigo, muitas vezes. Prestem atenção, gente, que tipo de comunicação a gente tem dentro dos nossos relacionamentos e que podem representar, sim, uma forma tóxica ou até mesmo abusiva da gente sentir tudo isso. Então, assim, não é normal a gente ter uma relação que a gente não consegue conversar, não é normal a gente ter uma relação, seja de trabalho, seja o que for, em que a gente não consegue se expressar, colocar os nossos sentimentos, colocar as nossas vontades, sem impor, mas será que a gente está sendo ouvido? Então, assim, gente, eu acho que a gente precisa ter muita atenção para os padrões tóxicos que às vezes a gente recebe e às vezes acostumou. Às vezes do que a gente faz também, porque todo mundo tem, né, os seus processinhos tóxicos também. Então, assim, do quanto a gente anda não encarando de frente a realidade das coisas para conversar, para dialogar, para se vulnerabilizar, ao invés de tentar fazer os jogos, porque a Vênus e Escorpião, a gente se deixar, o lado sombra dela é muito desse jogo, e gente, ninguém merece viver nessa agonia, tentando ganhar território e consequentemente só gerando mágoa, estragos e questões que a gente vai precisar trabalhar depois, né? Então eu vejo assim, a gente precisa estar muito atento. Então, recapitulando, gente, atento às informações, atento ao nosso cuidado com esse lugar mais nutridor, o que a gente precisa digerir, às vezes vomitar. Muito cuidado com a alimentação essa semana também, acho que é um bom ponto. E a gente perceber, né, que tipo de comunicação a gente anda tendo, como é que a gente anda fortalecendo a nossa capacidade de se posicionar, de falar, de comunicar, mas também de entender que a gente precisa ali dosar muito as nossas palavras. Essa semana é uma semana de conversas bem fortes, podem ser conversas fortalecedoras, podem ser conversas que trazem insights, mas pode ser também muito conversas corajosas, conversas que a gente vai precisar ter coragem de falar abertamente, de se expressar, de vulnerabilizar de alguma forma, tá? E aí, eu vejo que os respiros da semaninha vêm a partir de quinta-feira com a entrada da Lua no signo de Leão. É um movimento muito bacana que vai ser. Eu vejo que a quinta-feira tá bem gostosa, mesmo com a Lua em Câncer também, Mercúrio entra em Libra. A noite de quinta-feira tá maravilhosa. Então, assim, gente, se tem conversas importantes, pode ser legal na quinta-feira à noite, tá? Se não for, gente, tá tudo bem. Se tiver que ser antes, tá tudo bem. Mas na quinta à noite tá muito legal pra partilha, pra troca, pra conversas mais equilibradas, mais harmônicas, mais corajosas, tá? Então eu gosto bastante. A quinta-feira à noite tá bem, às vezes até romântica, tá, gente? Tá bem gostoso a quinta-feira à noite. E trazendo soluções criativas, né? Então, assim, vamos parar e vamos pensar um pouco. Ou, às vezes, vamos parar de pensar um pouco e vamos tentar viver o presente também, né, gente? Porque eu acho que essa energia, a gente já tá sendo estimulado de informações o tempo todo, a gente vai ficar doidinho se a gente não souber selecionar. Então, assim, vamos parar e pensar um pouco, vamos recalcular, vamos ter um pouco mais de paciência, a gente não tem todas as respostas, ou vamos parar de pensar um pouco nisso, vamos parar de criar coisas que não existem. Acho que também serve para tudo, tá? Então, um pensamento super agitado aí essa semana e isso, consequentemente, mexendo com as emoções. Então, a gente precisa tomar muito cuidado dessa mente não levar a gente pro impulso errado, né, das ações, das atitudes, mas também, gente, não é pra gente parar a vida, lembrem sempre disso. O que eu vejo é lua minguante, naturalmente, um movimento de mais resguardo, um movimento mais da gente se ouvir mais, da gente fechar um ciclo. Nós estamos fechando ciclos, né, gente? Eu vejo que esse final de semana foi de muitas finalizações, até mesmo no eclipse da semana passada, e a gente ainda está entendendo esse novo ciclo que já começa com a entrada do Sol em Libra, Mercúrio em Libra, mas vai ficar mais forte ainda na próxima... Dia que é, gente? Dia 2 é quarta. No próximo dia 2, quarta-feira, com a chegada da Lua nova. Então, a gente está renascendo. A primavera chegou, o equinócio aconteceu no domingo. Então, traz esse início de uma nova estação, de um novo ciclo para nós. Mas a gente ainda está digerindo muita coisa que ficou nesse último ciclo, nessa coisa que a gente ainda precisa desapegar muitas vezes, que a gente precisa entender que estamos mudando de casca. A gente vai começar uma outra fase da nossa vida, né, naturalmente, com as mudanças de estações. Então, de quinta até amanhãzinha de domingo, a Lua tá no Leão. A Lua em Leão, ela traz muita esse espírito de felicidade, né, da gente
fazer com prazer, de ter alegria no que a gente está fazendo, de trazer isso para o cotidiano, já que a gente está na finalização da lunação virginiana, né? E Virgem fala muito do cotidiano, então o que de feliz, o que de hábitos gostosos eu construí ao longo do mês, ou o que eu ainda gostaria de construir, como que eu posso olhar mais para o meu processo criativo, hobbies, lazeres, entretenimento, paixões, amores também. Então é um resto de semana aí, quinta, sexta e sábado, que traz essa energia mais otimista da Lua no Leão. Não que antes não seja, mas antes as nossas emoções estão um pouco mexidas. Essa temporada da Lua em Leão, né, de 3 dias aí que a gente tem, fala muito desse movimento da gente expandir. Então, o que você gosta de fazer? Da gente olhar pra gente também, gente, e pensar, o que eu quero? O que eu gosto? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus desejos? Qual é a minha rotina ideal? O que eu tenho paixão de fazer e que eu não vou abrir mão, que é importante estar dentro do meu tempo, sabe? Então tá um movimento bem bacana de quinta até domingo. Domingo também tá bem gostoso. Apesar da Lua ficar em Virgem no domingo, ela pode trazer ali, a Lua em Virgem de domingo pode trazer um senso de organização, de planejamento, de já estruturação para a próxima semana. Então assim, eu falo disso melhor lá no grupo do WhatsApp, mas o domingo tá mais trabalhadeiro, às vezes para colocar a vida em ordem. Depois, né, dessa temporada da Lua no Leão, que trouxe mais essa coisa de querer viver, de querer se cuidar, de querer fazer coisas que gosta, e domingo pode ser um bom dia produtivo pra gente, mas a mente ainda é muito pensante, muito analítica, porque nesse momento o Sol já vai estar bem próximo, Mercúrio já vai estar muito próximo do Sol, então trazendo muito discernimento para nós, muita questão mental, e a gente vigiando, olhando esses pensamentos, porque eles podem trazer de bom pra gente, mas também de quais caminhos que não são tão legais que às vezes os nossos pensamentos nos levam, né? Caminhos depreciativos, caminhos que colocam a gente em dúvida de muitas coisas, dos ICs, caminhos que tiram a gente do foco, do nosso movimento ali de realmente priorizar o que precisa, das dispersões, das fugas da realidade. Então fiquem atentos a isso. O pensamento é uma coisa que ele não domina a gente domina tudo isso daqui, né? Então acho que é uma semana muito importante para a gente olhar para o que a gente tem de pensamentos, esse lado mental, racional, que é importante, mas o quanto a nossa emoção também está sendo priorizada nesse momento de decisões, de clarezas, do que eu estou sentindo. Muitas vezes, né, a gente fica em dúvida, a gente não para ouvir, para sentir. Às vezes o nosso corpo está falando, às vezes a gente está com aquela agonia dentro da gente, né? A nossa intuição está aqui dizendo. Então a gente precisa também acreditar nesse outro lado nosso que guia a gente também, que faz com que a gente tenha as nossas próprias clarezas e não ficar buscando lá fora sempre respostas incansavelmente para todas as garantias que a gente gostaria de ter na vida, sendo que na vida não tem garantia de nada, controle de pouquíssimas coisas. E é isso, viajantes. Me coloquem aqui onde é que vocês têm câncer no mapa de vocês, ou aonde tem Libra também, que tem muita coisa. Libra não, deixa pra semana que vem, porque a gente vai falar desse movimento de Libra, porque vai acontecer eclipse, mas o câncer pode ser interessante no grau 2, bem no comecinho, então às vezes tá na casa anterior também, prestem atenção. E é isso, viajantes, a gente se fala semana que vem. Eu desejo um ótimo finalzinho de lua minguante pra nós, de lunação virginiana, e a gente se fala semana que vem com mais vibes da semana. Super beijo!